Abra a Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 10. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Repita comigo: e edificou ali um altar ao Senhor. Você pode fazer melhor. E edificou ali um altar ao Senhor. Vamos continuar. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém. Queridos, quando eu olhei o tema, o Deus da minha salvação, eu fiquei projetando uma manhã de... Eu não sei como eu vou explicar isso, mas eu vou tentar. De uma paixão ao Deus da minha salvação. De uma proximidade com o Deus da minha salvação. Por isso que eu vou fugir também do texto lá de Isaías. E eu quero trazer uma visão diferente para os nossos dias, no texto que nós lemos. Deus nos salvou, Deus nos resgatou, Deus nos tirou do mundo. Neste momento, tem jovens que devem estar se acordando, por incrível que pareça, cheio de ressaca. Alguns talvez tiveram overdose de drogas, outros podem ter passado a noite se prostituindo. E nós estamos diante de um jardim florido, como foi dito aqui, de jovens e adolescentes que estão sóbrios, que são felizes, que estão adorando a Deus. E isso nós devemos ao Deus da nossa salvação. E baseado nesse texto, eu queria dar um tema para esta mensagem. Eu não sou muito de dar tema, mas ultimamente até eu tenho dado. Que diz assim: não saia de perto do altar. Repita comigo: não saia de perto do altar. Pronto. A gente, quando lê o capítulo 12 de Gênesis, a gente vê que claramente ele é marcado pela chamada de Deus a Abrão. Quando Deus vai lhe fazer promessas, quando o Senhor vai falar com ele e vai dizer para ele que vai fazer dele uma grande nação, que vai fazer dele uma potência espiritual, que vai fazer dele um homem próspero. Mas Deus chama Abrão e diz a ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela. E aqui eu vou conjecturar logo e vou dizer o seguinte: Deus está dizendo assim: Abrão, vamos passear comigo por um caminho que você não conhece. Vamos passear comigo por uma trilha desconhecida, por uma trilha temerosa, por uma trilha desconfortável, por uma trilha que vai mexer com a sua estrutura. Vamos passear um pouquinho. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Irmãos, se eu chegar agora e disser para qualquer um de vocês: vamos ali, qual é a primeira fala que você vai dizer? Aonde? Sim ou não?
Sim. Primeiro, porque a gente é um bando de curioso. E segundo, porque a gente não quer sair de onde a gente está para algo que pode ser pior. Normal. Mas eu não vejo brecha nesse texto, porque Deus vai dizer, olha, vem Abraão, vamos para uma terra, eu vou te mostrar. Mas automaticamente, Deus vai dizendo para ele que vai abençoar os que abençoarem ele, vai amaldiçoar os que amaldiçoarem, vai dizer que nele, através dele, todas as famílias da terra serão benditas. Mas isso, irmãos, gera um desconforto, gera uma ansiedade. Eu me lembro de uma vez que eu era adolescente, jovem, e o presbítero Edson Antônio, que hoje é pastor, passou por mim no horário do ensaio e disse assim, Tiago, vamos ali comigo. E eu entrei, e na minha cabeça eu dizia, para onde é que ele vai? Para onde é que a gente está indo? Por que ele não me disse para onde está indo? Mas eu não fui ousado e não quis fazer a pergunta básica que todo mundo fez. O senhor vai para onde? Eu apenas quis ir com ele. Sabia que era um homem de Deus, sabia que ele não iria me levar para caminhos tortuosos. Fui. E aquela tarde eu tive uma experiência linda com Deus. Ele foi levar a Santa Ceia da irmã, que nós carinhosamente chamamos como irmã Zefinha, lá no Mutange. Agora no congresso de ciclo de oração, minha esposa até mandou uma foto com ela lá no Farol. E quando chega na casa da irmã Zefinha, ele vai ministrar a ceia. Irmãos, eu nunca vi aquilo acontecer. Naquele momento eu nunca tinha visto. A visitada tornou-se instrumento de Deus para os visitantes. A gente foi levar a ceia e quem saiu renovado foi a gente. Valeu a pena ir para um lugar que eu não sabia, valeu a pena seguir a uma chamada que eu não sabia para onde é que ia. Abraão vai sair da sua zona de conforto. Ora, ele está no meio da sua terra, em meio aos seus parentes, e vai para uma terra que ele nem sabe qual é, e onde ele estará longe dos seus parentes. E aqui nós vemos que Abraão vai passar a seguir e a viver os desafios de seguir a orientação de Deus. Toda a orientação de Deus trará desafios. Toda a chamada de Deus, toda forma em que Deus se manifestar para nós, para algo além, vai trazer alguns desafios. A Bíblia diz que quando ele sai dali, Deus vai levar ele para a terra de Canaã. Mas quando chega em Canaã, o texto diz, e ali ele encontrou os cananeus. Ora, o que é que tem a ver Deus falar isso no texto? É que Deus vai dar uma terra a ele, aonde já tem gente. Ele vai chegar num ambiente em que já tem alguém. E aí, o Senhor, quando chega ali, vai falar com ele. E quando fala com ele, quando a voz de Deus fala, quando a voz de Deus brada, no versículo 7, apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei esta terra. Quando ele ouve isso da voz de Deus, a primeira ação que ele toma é edificar um altar ao Senhor. Ele edifica um altar, ele constrói um altar. E quando a gente fala de altar, irmãos, eu vou até pescar aqui, que eu achei interessante a definição da palavra no original. Bendito seja o nome de Jesus. A palavra altar, segundo a tradição bíblica, o altar era um local sagrado, onde os sacrifícios eram oferecidos como uma forma de adoração e expiação de pecados. O altar é mencionado várias vezes, em várias passagens bíblicas, como um lugar de encontro com Deus e de reconhecimento da presença e do poder de Deus na vida do seu povo. É também visto como um símbolo de entrega, sacrifício e consagração a Deus, representando a aliança e a comunhão entre Deus e o seu povo. A importância do altar na história bíblica é evidenciada pela sua presença em diversos relatos de eventos significativos da fé judaico-cristã. Em outras palavras, o que a gente aprende de altar é que o altar é o lugar em que era construído, era a edificação feita para que alguém pudesse sacrificar, colocar o animal, colocar o seu sacrifício, colocar a sua devoção a Deus. Nesse momento, até aqui, Abraão não tinha edificado nada. Mas quando Deus se revela para ele mais uma vez, fala com ele, promete a terra, a Bíblia diz que Abraão coloca e faz um altar. Bendito seja o nome de Deus.
Bendito seja o nome de Jesus. Mas à frente, irmãos, ele vai seguindo, e quando chega no versículo 8, ele diz assim: moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou ali a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. A gente agora vai ver entre o versículo 7 e o versículo 8 uma diferença interessante. No versículo 7, Abrão apenas ergue um altar. Mas no versículo 8, ele ergue o altar, e a Bíblia diz, e invocou o nome do Senhor. A gente vai ver aqui, irmãos, uma chamada, uma vida progressiva, crescente, passo a passo. Primeiro, Deus surge no cenário. Primeiro, Deus fala com Abrão. Primeiro, Deus chama Abrão. Abrão vai dar passos em direção a Deus. Como assim, pastor? Em direção à vontade de Deus. Se é Deus que chamou, eu vou. Se é Deus que está mandando, eu vou. Se Deus está guiando, eu vou de acordo com a guia, com o itinerário que Deus está me dando. Ele foi. Quando ele começa a andar com Deus, escute aqui, jovem querido, para a gente não perder o senso do que Deus quer falar conosco. Quando Abrão começa a andar em direção à vontade de Deus, logo surge o desejo de edificar um altar. A vida cristã é assim. A gente recebe a chamada, o convite de Deus, mas começa a nascer no nosso coração o desejo de edificar altar para Deus, de criar um local de adoração a Deus, de sacrificar ao Senhor a nossa vida, de adorar ao nome de Jesus. Mas, irmãos, quando ele vai até Betel, Betel é casa de Deus, ele quando chega ali pertinho de Betel, ele começa a ouvir a voz de Deus, e aí ele diz, não basta apenas edificar altar. Lá eu edifiquei um altar em Canaã, mas em Betel eu vou edificar altar, mas agora eu vou passar a clamar ao Senhor, clamar a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. É a primeira vez que a gente vai ver no texto bíblico agora a palavra clamar ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus em relação a Abrão. Glória a Deus. O invocou o nome do Senhor. A palavra invocar, deixa eu pescar também. No original a palavra, o significado é chamar, clamar, recitar, ler, gritar, proclamar. Bendito seja Deus. Ler em voz alta, ler para si mesmo, convocar, convidar, chamar para alguma coisa, chamar e comissionar, nomear, chamar e adotar. E tem um monte de significado. Tem um aqui que eu acho interessante. Chamar a si mesmo. Ser chamados, proclamado. O que eu vejo aqui, irmãos, agora é que Abrão, quando cria o altar, quando ergue o altar em Betel, ele agora está dando um passo mais adiante. Deixa eu fazer uma conjectura muito simples aqui entre nós. Vocês me conhecem, sabem como eu sou. É como se aceitou Jesus e disse, eu vou para a igreja. Eu vou caminhar indo para a igreja. Depois ele começa a querer cantar, a participar do culto. Ele começa a orar. Mas agora, irmãos, quando chega na parte do invocou, ele quer mais de Deus. Ele quer mais intimidade. O invocar aqui não é chamar apenas, é chamar com força, com vontade. É como se ele chegasse naquele altar e dissesse, Deus, vem aqui. Oh Deus, este altar é para o Senhor, e eu não abro mão que o Senhor venha visitá-lo. É diferente de um altar tímido, é diferente de um altar que só está ali de aparência, é diferente de um altar que alguém olha para ele e só faz um gesto de reverência, é diferente. Agora Abrão está clamando, invocando, querendo a presença de Deus. E aqui, irmãos, vem um segredo. Quando Abrão começa a clamar, quando ele começa a invocar o nome do Senhor, quando ele começa a adorar de uma forma diferente, o que é que vai acontecer na vida do crente comum? Nós todos conhecemos. Começam a vir as tribulações. Quem aqui não passou por isso? Meu Deus, quando eu estava ficando bom, quando eu estava, como diz o pastor Geraldo, quando eu estava ficando crente direitinho,
começou a vir uma tribulação dessa? Misericórdia. Por que o Senhor deixou? O que é que acontece? Vamos lá para o versículo 10. E havia fome naquela terra. E havia fome naquela terra. Primeiro obstáculo começa a acontecer. Abrão sai da sua terra, vai para o lugar da promessa, e quando chega no lugar da promessa, não está como ele imaginava. Como é que Deus me tira do meio da minha terra, da minha parentela? Lá eu tinha do bom e do melhor, lá eu tinha o que comer. Se não tivesse o que comer, eu ia na casa do meu primo, do meu tio, do meu avô, do meu pai, e eu tinha onde comer, mas agora Deus está me trazendo para cá. E quando eu chego aqui, aparece fome. E quando eu chego aqui, aparece a tribulação, a provação. Dá vontade de voltar. Dá vontade de pegar o caminho de regresso para casa. Deixa eu parar logo aqui para falar com você sobre isso. A chamada de Deus, a intimidade com Deus, ela não é cercada de flores e mares e praias exuberantes como nós temos em Maceió. Ela é cercada de nuvens, de tempestades, de tribulações. Quando Abraão chega naquela terra que vai vendo fome, ele vai se deparar logo com um paradoxo. O Deus que me chamou agora está permitindo que eu entre numa terra de fome, numa terra de escassez. Quantos de nós já passamos por isso espiritualmente? Deus chamou, Deus convocou, a gente foi, fechou os olhos e foi, como se não estivesse enxergando nada, porque era Deus que estava guiando. Mas daqui a um pouco a gente para e vai ver, eu vou passar fome. Eu vou morrer aqui nesse lugar. E a partir daí, irmãos, começa o Abraão que vai distanciar-se do altar. O texto vai ser claro. E eu acho bonito porque eu sei que aqui é literal, mas tem significado na minha cabeça. É que o texto vai dizer, no versículo 10. E havia fome na terra. E desceu. Está aí na tela. E desceu Abrão ao Egito. Observe que geograficamente, está falando aqui literalmente da parte geográfica. Desceu, o Egito é mais abaixo. Mas aqui eu entendo que além de descer geograficamente, Abrão está descendo espiritualmente. Ele está perdendo valores espirituais. Por quê? Porque ele tinha um altar em Canaã, ele tem um altar bem entre Betel e Ai. Agora ele vai para o Egito, desce. E quando a gente vai vendo ele descendo, irmãos, a gente vai aprender que após ele ver isso, a Bíblia não vai falar que Abraão invocou a Deus no primeiro altar, vai dizer que ele invocou ao Senhor no segundo, mas somente após invocar o Senhor é que a batalha começa a se levantar. Somente após ele se consertar, somente após ele estar já se alinhando espiritualmente, é que a fome vai chegar. Deus permitiu que a fome chegasse justamente no momento em que ele estava se fortalecendo. E agora, essa tribulação vai tirar Abrão de perto do altar. E sair de perto do altar é perigoso. Diga comigo, é perigoso. Acorde e não durma não, que está cedo ainda. Diga comigo, é perigoso. É perigoso. O que é que aconteceu aqui somente quando ele se distanciou do altar? Ele saiu do altar, irmão. A primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: ele não consulta ao Senhor. Perto do altar a gente ouve a voz de Deus. Perto do altar a gente ouve o Senhor falando. Perto do altar a voz de Deus ela é mais suave, ela é mais clara. Perto do altar a orientação de Deus ela chega. E ainda que Deus silencie, no altar é o lugar de Deus falar, no Egito não. Quando ele sente fome, quando ele vê a fome, que ele se distancia do altar, ele diz, eu vou para o Egito. E vai. Quem mandou? Até ali a Bíblia diz que era Deus guiando.
Mas depois dali, não tem a voz de Deus. Primeira coisa que eu aprendo é que quando a tribulação aperta a gente, e a gente sai de perto do altar, é que a gente para de ouvir e de querer ou consultar a voz de Deus, até onde ele tinha chegado, até onde ele tinha prosperado, tinha sido sob a orientação de Deus, mas agora Abrão vai tomar a decisão sem perguntar: Senhor, eu desço ou fico aqui? Eu desço ou me firmo onde eu estou? Deixa eu dizer uma coisa para você, uma verdade. É melhor passar fome perto de Jesus do que ter banquetes longe dele. Até porque eu não creio que Deus deixaria ele passar fome, mas na hora da dúvida, eu prefiro passar fome perto de Jesus do que forrar o bucho longe dele. Existem manjares que são oferecidos que nos distanciam de Deus. Daniel sabia disso. Quando ofereceram os manjares do rei, deixa eu conjecturar aqui com o texto que nós estamos lendo, eu imagino que ele disse assim: eu prefiro comer nada ou comer pouco com Deus do que me alimentar dos manjares do rei e ter distância do Senhor. Não vale a pena alimentar-se bem se Deus não estiver conosco. Você vai ver que não vale a pena. Eu vou mostrar. Mas Abrão, ele não entende isso. Ele diz: eu estou com fome. A fome chegou. Eu vou descer para buscar alguma coisa. E começa a descer. Quando estamos distante do altar, além de não consultar ao Senhor, nós escolhemos qual é o destino da nossa cabeça. E toda vez que alguém se distancia do altar e ele escolhe o destino a seguir, deixa eu lhe dizer, a gente tem um dedo tão podre para escolher, irmãos. Deixa eu falar com os jovens aqui. Eu já falei isso uma vez com vocês naquela palestra. Você já notou, principalmente na adolescência, parece que a gente só escolhe se apaixonar porque não gosta da gente? O dedo podre. Meu filho, tem um menino bom, bonito, arrumadinho, se apaixonou por mim, a moça diz, né? Mas eu não gosto dele. Aí ela se apaixona por quem? Pelo nosso cego. Pelo que não gosta dela, pelo que não é crente. Filho de Beliar. É assim ou não é? Eu pensei que só era eu que tinha dedo ruim na época. Irmão, eu me apaixonava, mas eu só me apaixonava porque não gostava de mim. Tribulação terrível. Mas Deus permitiu que meu dedo se consertasse assim, e eu apontei para o lado certo, estou casado até hoje, graças a Deus. Mas escute, quando a gente se distancia do altar, a gente tem... Eu estou conversando com o jovem, me entenda. A gente começa a apodrecer o dedo. Era para apontar para cá, a gente aponta para lá. Era para apontar para lá, a gente aponta para baixo. O dedo apodrece, irmão, fica feio, fica perdido. Não serve não. Quando a gente se distancia do altar, a gente começa a fazer as nossas escolhas. E as nossas escolhas distante do altar sempre vão acabar diferindo das escolhas de Deus. Deus queria Abrão ali. E Abraão diz: eu vou descer. Sai não de perto do altar. Terceira coisa, perde o foco da missão e do chamado de Deus. Abrão se perdeu, irmãos. Se perdeu. Aí ele desce para o Egito. Quando ele vai chegando lá, ele olha para a mulher e diz assim, versículo 11, finalzinho diz assim: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Usando um linguajar de vocês aqui, minha filha, tu és uma gata. Pense numa mulher linda que você é. Quando eu chegar lá, que os egípcios botarem o olho em você,
na beldade que você é, no monumento lindo que você é, vão me matar para ficar com você. Mas, irmão, pergunta a você. Abraão não começou a fugir, se perder, sim ou não? Começa a se perder. A minha mulher é minha mulher. Quem quiser mexer com ela, me mate primeiro, mas ela é minha mulher. Eu tenho que defendê-la. Eu vou deixar ninguém tocar nela, Deus me guarde. É minha. Ah, mas eu vou tomar ela de você. Apoio, passa por cima de mim. Não é difícil, não. Eu sou pequeno, sou fraco, sou mole. Mas eu prefiro que alguém me destrua e diga, peguei a mulher dele para mim, depois que matei ele, do que dizer, não, então fica aí para que salve minha vida. Abraão começa a se perder. Distante, olha para cá, distante do altar, a gente perde o foco. E aí o que é que ele vai dizer? Olha, para que a gente não tenha esse problema, vamos dizer para todo mundo que você é minha irmã, tá certo? Ele não mentiu completamente, mas ele está usando de meias verdades. É a hora que a gente começa a fazer os nossos arrumadinhos, os nossos conchavos, o nosso jeito de arrumar as coisas. Escute. Quando ele vai dizer que Sara é sua irmã, ele está querendo arrumar o jeito dele. Ora, até agora, há pouco, irmãos, no texto, Abraão estava sendo guiado por quem? Por Deus. Deus não fez arrumadinho nenhum. Deus estava guiando ele. Deus estava levando ele. Deus estava conduzindo sob a sua vontade. Quando Abraão começa a escolher, quando ele começa a ditar a regra, aí as coisas começam a desandar. Tem que entrar mentira no meio. Ei, jovem. Ei, moça, rapaz. Toda vez que a mentira começa a entrar, Deus já saiu faz tempo. Toda vez que você precisa esconder, é porque Deus está ausente. O altar está lá longe. Não precisa esconder. Esse negócio de, ai, ninguém pode pegar no meu celular. Ai, ninguém pode ver eu conversando. Ai, eu não posso namorar com a minha namorada na frente de todo mundo. Ai, porque... Não, dá certo não para mim não. Na minha cabeça, estamos usando meias verdades, estando escondendo, estamos distante do altar. Na minha cabeça não funciona assim. Toda vez que eu quero esconder alguma coisa, o que é que Abraão quis esconder? Ele quis esconder que Sara era sua mulher, esposa. Aí a Bíblia diz, irmãos, que quando ele diz isso, versículo 15, se cumpre. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Olhe para mim. Quando olharam para Sara, ou Sarai, né? Disseram, Faraó, chegou uma visita, meu amigo, que mulher linda. Ela é exuberante. Ela é diferenciada. Faraó regala o olho e faz, cadê ela? Ela veio com o marido? Não, melhor ainda, é irmão dela. Ah, então vou chamar o meu cunhado para perto de mim. Chame ela para dentro do palácio, traga ela para perto de mim, quero ela aqui. E lá vai Abraão com a cara de mané dele. Chega lá, versículo 16. Tenha calma, eu vou devagarzinho, não tenho pressa não. Quem tem fome tem pressa, eu sei. E fez a Abraão, por amor de Sara, e ele, Abraão, teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, e jumentas e camelos. O que é que dá aqui a entender? Vamos ouvir vocês.
Quando Abrão chega no palácio com Sara, que Faraó dá animais a ele, dá riqueza a ele, o que é que Abrão vai pensar? Estou sendo aprovado, estou sendo abençoado, estou bem-sucedido, coisa boa, a mão de Deus me fez prosperar. E foi. A gente vai entender que quando Abraão sai de perto do altar e ver as riquezas acontecendo, ele vai achar que está sendo bem-sucedido. Ledo engano. Longe do altar não existe sucesso real. Longe de Deus não existe crescimento real. Longe da presença de Deus não existe felicidade genuína. Você pode passar a noite na festa, bebendo, pulando, rindo e tudo mais. Quando você volta, que dorme e acorda, está de volta à mesma realidade, à mesma tristeza, à mesma depressão. Por quê? Porque longe de Deus nenhuma felicidade é real. Elas são passageiras e efêmeras. Como é que a gente segura um grupo de jovens desse dentro da igreja? Como é que se mantém uma juventude longe da bebida, das drogas, dos festivais? Como é que a Assembleia de Deus consegue juntar tantos jovens do carnaval longe de toda a festa de lá? É porque a juventude e os conjoaditas aprenderam que longe do altar de Deus não há felicidade real. Irmãos, isso é tão forte, isso é tão real, isso é tão verdadeiro, que muitos jovens que se afastam da igreja logo após o conjoado, quando está chegando o carnaval, eles começam a sentir um negócio diferente. Aleluia! Eles começam a sentir uma saudade. Aí eles aparecem num dos 4 dias e muitas vezes eles percebem e aceitam isso para si, porque eles já sabiam que não dá para viver longe do altar, nenhuma felicidade, nenhuma prosperidade, nada que estivermos lá fora se compara à alegria de servir a Deus e estar perto do altar do Senhor. Eu tive uma ovelha, antes de ela ser uma ovelha, foi até, eu a ganhei de volta para Jesus, na verdade. Ela cantava no conjoado, irmão, solava, uma coisa linda, maravilhosa. Aí ela se afastou, deu dom. E aí eu passei um ano falando, de vez em quando, eu ainda estava em bebedouro, não dirigia igreja. E quando chegou pertinho do conjoado, ela começou a sentir vontade. Não aguentou, irmão, no meio do conjoado, lá vem ela aceitar Jesus. Vrá. Porque não existe felicidade longe do altar. Não existe sucesso longe do altar. A ideia das tribulações são sempre nos levar para longe, para o Egito, para longe do altar. E isso é fazer com que a gente ache que lá vai ser melhor. Porém, irmãos, o Egito, ele simboliza tudo que nos deixa distante do altar. Quando a gente desce para o Egito, a gente só passa por males, a gente só causa males. Ô pastor, por que o senhor está dizendo que a gente causa males? Olha o versículo 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó e disse a Abrão: que é isto que me fizeste? Por que não disseste a mim que ela era tua mulher? Toda vez que a gente sai de perto do altar, a gente só faz besteira para nós e para alguém também. Alguém começou a sofrer. Abrão estava sendo abençoado por Faraó, mas ele estava trazendo maldição para a casa de Faraó. Por isso que Faraó vai dizer: o que foi que você fez com a gente? Por que você não contou para mim que essa mulher era tua mulher e foi me dizer que era tua irmã? Versículo 19. E Faraó deu ordem a seus servos, aos seus varões, a seu respeito: acompanhe-no a ele e a sua mulher e tudo que tinha, vá-se embora.
saia de perto de mim, que você fez mal a mim. Irmãos, a gente quando desce para o Egito, alguém quer achar que o Egito, porque o Egito é bonitinho, deixa eu parar aqui, o Egito ele representa o mundo. E quando a gente olha de fora, o mundo é tão bonitinho, é tão colorido, as pessoas parecem ser tão felizes. Até parece que as tribulações que a gente passa aqui, lá não existem. E realmente algumas delas nem se passam. Mas toda vez que a gente desce para lá, a gente vai sentir o peso de estar distante de Deus. E estar distante de Deus não vale a pena. Procure aí, na sua Bíblia, no capítulo 12, até o capítulo 13, se você acha Abrão erguendo um altar que seja Deus. Procure. Eu aprendo que descer para o Egito faz com que a gente deixe de clamar e de invocar o Senhor. Durante todo o período que Abraão está no Egito, ele não ergue nenhum altar e não invoca ao Senhor. A Bíblia não diz. Quando chega no capítulo 13, aí o texto vai dizer, versículo 1, subiu, pois Abrão do Egito para a banda do sul, e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico com gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde, a princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Se o texto parasse aqui, alguém poderia não entender a mensagem. Mas vai para o versículo 4, por favor, bota na tela. Até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Olha o trajeto que ele faz. Ele passa aquele tempo no Egito, ele prospera financeiramente, ele volta até rico, mas volta de um período em que ele não invocava o nome do Senhor, em que ele estava passando distante da presença de Deus. O que eu aprendo com isso, irmãos, é que nenhuma prosperidade, é que nenhuma aparente bênção, é que nenhuma riqueza vale a pena se não estivermos debaixo da comunhão. Quando eu olho o versículo 3 e o versículo 4, eu percebo que é como se Abraão tivesse dito assim: eu fiz errado. Eu vou voltar para consertar a minha vida. O que foi que eu fiz? Por que eu errei? Aí ele diz: eu ainda tenho um altar lá. Eu vou voltar para o lugar onde dantes eu invoquei o nome do Senhor. O que eu quero dizer nesta manhã? O meu horário já se encerrou. Existem jovens que ainda não entenderam que a presença de Deus ela é mais valiosa do que qualquer ouro e qualquer prata. Eu já falei para vocês, mas alguém pode não estar presente, ou alguém não estava presente quando eu falei, de uma moça que eu coordenei, que ela foi para a faculdade e começou a se ausentar do altar, começou a se ausentar dos trabalhos, começou a ficar ausente. Nós fizemos uma visita, ela foi ao culto à noite e estava toda estranha. E era uma moça ativa, pregadora. Tinha uma vida assim que você disse, a menina vai ser uma pregadora. Ela tinha um conhecimento da palavra, apesar de ser nova, bonito. E eu disse a ela assim, não, ela disse, não, é porque eu estou muito ocupada, a faculdade tem me tomado muito tempo, etc, etc. Aí começou a falar, aí eu olhei para ela e fiz assim, e se Deus te pedir a faculdade? Ela olhou nos meus olhos e disse,
eu não daria. Por que eu falo isso sempre? Porque tem jovens que estão valorizando o Egito e as coisas bonitas que possam ter lá, mais do que o altar. O que Deus tinha para Abrão, Deus foi fazendo. Mas foi Abrão quem tardou e quem atrasou o projeto de Deus na própria vida. Se Abrão continua no Egito, Abrão nunca desfrutaria das benesses de Deus para a sua vida. Abrão tem que voltar. A promessa de Deus para Abrão era fazê-lo próspero, era fazê-lo crescer. Mas na frente você vai ver Abrão todo triste, todo piongo, porque a mulher dele não podia ter filho. Mas eu não sei se Sarai teria filhos lá no Egito. Não de Abrão. Porque ele estava distante da vontade de Deus, que era o seu altar. Queridos, olhe para a sua vida. Olhe para o seu altar. A primeira coisa que eu tenho que entender é que não dá para viver com Deus sem termos altar. Não dá para vivermos com Deus de aparência, de ouvir falar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido jovem, minha querida adolescente. Não queira ficar vivendo, não aceite ficar vivendo a experiência dos outros. O nosso Deus é um Deus pessoal. O nosso Deus é o Deus que se aproxima. Abrão estava na casa dos pais tranquilo. Não foi Abrão que foi pedir a Deus para tirá-lo de lá, foi Deus que desceu para falar com Abrão e para levá-lo para mais além. Se você tem vivido um evangelho, uma vida cristã, sem ouvir a voz de Deus, sem saber a vontade de Deus, sem sentir a presença de Deus, você está vivendo pouco demais. E quem leva você para perto do altar é você. Não foi Deus que disse, Abraão, erga um altar para mim. Foi Abraão que disse, eu quero e eu vou erguer um altar ao Senhor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus está me incomodando. Crentes nominais, jovens descompromissados com Deus, jovens que não sentem nem um arrepiozinho, nada. Religioso de Assembleia de Deus. Vai para o culto hoje e vou para... Por quê? Porque tem culto. Fazer o quê? Que nem eu ouvi no início da minha jornada de coordenador. Eu vou porque a minha rua é muito morgada. Eu ouvi, não foi ninguém que me disse, foi eu que ouvi. Do próprio jovem falando para mim. A rua daqui de casa, ele morava perto da minha casa, a rua aqui é muito morgada, de domingo à noite eu vou para a igreja. Meu filho, tem altar. O altar é o lugar do clamor e o lugar da resposta. Quando Elias fez o desafio com os profetas de Baal, Elias restaurou o altar que estava quebrado e ele disse, queima, Senhor. Quando tem alguém, irmãos, querendo ter altar, o Senhor tem prazer em descer para acender e para receber o sacrifício. Eu não quero que você... Querer até gostaria. Mas a minha intenção não é fazer com que você saia daqui pulando de um pé só. Não. A minha intenção é dizer, não saia de perto do altar. O altar tem para você o que o Egito não tem. O altar tem para você o que ninguém pode ministrar. O altar tem a presença de Jesus. Vamos ficar de pé. Fique de pé. O que é que o Egito está te oferecendo? Feche seus olhos, jovem. Feche seus olhos.
fica olhando para mim não, porque a minha beleza é meio desprovida. Feche os seus olhos. O que é que está querendo fazer você descer para o Egito? O Egito é para baixo. Deus já te tirou do Egito para você subir. Por que você quer descer? Pastor, tá com tempo que eu não sinto nada. Tá com tempo que eu estou sentindo fome. Eu estou sentindo fome espiritual. Nunca mais eu senti aquela sensação, aquela felicidade de sentir a presença de Deus. Chegou fome, mesmo eu estando em Canaã, mesmo eu estando em Betel. Pastor, aqui é a casa de Deus, eu estou vindo. Eu estou indo lá para Coab, eu estou vindo para Piabas. Mas estando dentro da igreja, eu estou sentindo um silêncio na minha alma. Eu estou sentindo uma fome. É como se nada que eu me alimentasse no culto tivesse nutrindo o meu espírito. Eu saio de casa às vezes desanimado e quando volto triste. Porque eu queria ouvir a voz de Deus, eu queria sentir Deus. E se é para ficar na igreja, sentindo fome, eu vou descer para o Egito. Irmãos, Deus está me revelando alguém pensando deste jeito. Porque passa festa, entra culto, sai consagração. Eu olho para o lado, tem alguém farto, sentindo a presença de Deus. Eu olho para dentro de mim e digo, eu estou em Betel. Eu estou na casa de Deus. Mas eu estou sentindo fome. E o inimigo veio te tirar de perto do altar para dizer assim, vai para o Egito. Vale a pena não ficar aí. Lá a gente consegue te ajeitar. Ah, meu Deus, o Senhor está falando. O inimigo chegou no teu ouvido e disse assim, não lembra de fulana? Olha como ela está agora. Está mais corada. Está empregada. Está sorridente. Conseguiu um namorado. Enquanto tu estiver em Betel, enquanto você estiver na igreja, está sentindo fome. Desce para o Egito. Vai para o Egito. Lá tu pode até mentir. E tu vai ver que tu vai ser próspera. Tu vai ser próspero. Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho. Deixa eu te dizer uma coisa, minha filha. Abraão veio contar a história dele para mim e para você. E Abraão está dizendo para nós esta manhã, realmente, eu tive muita comida. Realmente eu fui agraciado, eu ganhei fazenda. Realmente eu estava lá tão bem. Mas Deus não me queria lá. Eu prejudiquei uma família que não tinha nada a ver. Deus mandou uma praga na casa do faraó que estava me cuidando tão bem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Lá
eu não encontrei altar. Lá eu não construí altar. Lá eu não invoquei o Senhor. Não valeu a pena, eu tive que voltar. Abraão está dizendo para alguém nesta manhã, e quando eu voltei correndo para o lugar onde antes eu tinha feito um altar ao Senhor, para invocar o nome do Senhor. Escute, minha filha, escute, meu filho. Neste calor que está apertando, nesta fome que deve estar chegando, e nesse silêncio que somente a minha voz está sendo ouvida, Deus está querendo alertar você. Não vale a pena sair de perto do altar. Deixa Deus tratar você agora. Deixe Deus trabalhar na sua alma. Deixa o espiritual se sobrepor ao humano natural. Eu vou deixar que Deus trabalhe na individualidade. Eu vou deixar que Deus vá aonde você está. Quebre o seu coração. Quebre o seu coração. Quebre a sua alma. O altar estava vazio e empoeirado. Volta para o altar. Você só fez descer. Foi ladeira abaixo. Foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo. E por algum momento você achou que valia a pena estar no Egito, porque as coisas começam a dar certo. Mas, irmãos, a pior coisa é não encontrar Deus. Eu não estou aqui porque eu fui separado ao presbitério. Eu não estou aqui porque eu fui chamado para ser o pastor de vocês. Eu não estou aqui porque eu fui chamado para ser pregador, porque não fui chamado para isso. Eu estou aqui porque eu quero ver Jesus. A igreja não vem para o culto porque vem passear, ela vem para ver Jesus. E é por Ele, é para Ele, é por causa dEle que nós estamos aqui. O Deus que nos salvou, que nos chamou, está nos chamando para o altar. Não vale a pena descer, não vale a pena descer. Egito não tem nada melhor para oferecer. É melhor estar no meio de uma prova. É melhor ver a fome assolando. É melhor ver as dificuldades chegando. Mas ter altar para clamar. Mas ter altar para sentir Deus. É melhor ter altar para ver Deus operar do que descer para o Egito e não sentir a presença dEle. Eu já ouvi muitas histórias de jovens que saíram para o Egito e lá morreram. Eu já vi muita história de gente que foi para o Egito e não voltou ainda. Mas eu também ouvi história de jovens que foram para o Egito e vieram correndo para o pé do Senhor, porque aqui tem altar, aqui tem presença. Eu quero fazer um desafio de fé. Eu quero fazer um desafio de fé. Abrão se levantou e subiu para o Egito, não foi assim? Isso aqui foi físico. E isso aqui foi espiritual. Eu quero jovens que sejam ousados em reconhecer que foram se distanciando do altar. Que foram ficando longe do altar. Diogo, vem cá cantar um hino. Que foram se distanciando do altar. Que chegaram perto do Egito, se não chegaram a entrar nele. Que mentiram, que falsificaram,
que usaram de meias verdades e foram se distanciando. Ah, mas a palavra chegou. E quando a palavra chega, irmãos, ela encontra terreno, ela frutifica, ela incomoda. E você sabe quem é você está aqui, você não ficou em casa, você não está assistindo pela internet, eu estou falando com quem está aqui. Quer voltar para o Egito? Vem aqui à frente, chegue. Eu quero orar por você. Jovens que foram descendo, saíram de perto do altar, mas querem voltar para o altar. Eu quero que você venha aqui para perto do altar, fisicamente, para que espiritualmente você comece a se erguer. É atitude de fé. Se você quiser, você venha. Eu não gosto de adular, eu não sou de adular, porque quando eu prego, irmãos, para mim a voz de Deus ela é suficiente. Eu não preciso da minha voz, a voz de Deus ela fala. Se aproxime do altar, venha. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Já tem alguém aqui, eu quero mais. Eu sei que não foi só para ela. Não vale a pena ficar longe do altar. Aleluia. É manhã de reconciliação no altar de Deus. Espírito Santo. É manhã de quebrantamento no altar de Deus. Meu Consolador. É manhã de subir de volta para Betel. Espírito Santo. É que me dê. Sabes quem eu sou. E mesmo assim se importa. Diga para Deus, Deus, eu voltei pro altar. Diga para Deus, Deus, eu quero voltar pro altar. E mesmo assim. Diga para Deus, Deus, eu não quero ficar longe da tua presença. Eita, morais volta a chorar. Mim. Volte a chorar. Volte a derramar lágrimas no altar. Tu és santo. Ei, o altar não é apenas lugar de enfeite, é lugar de clamar. Clame. Clame. Que invoque. outra palavra invoque. se faz necessária para te des. Escute, aleluia. Deixe toda a timidez e tu e se for preciso gritar, grite. Tu és santo. É você e Deus, é Deus e você. Procuro palavras para te descrever, Espírito. Eu não acredito que ainda tem alguém no meio e sabe que Deus está falando, bradando, e vai dar uma de durão, de durona, e não vai voltar pro altar. Deus está bradando para tua vida. Vem pro altar, porque no altar tem presença. Que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que eu sou dependente de Deus. Não te afastes de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, e não te afastes de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, tu és santo.
palavra se faz necessária para te descrever. E tu és santo, tu és santo. Eu procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, ele é o Espírito Santo de Deus que está falando nesta manhã contigo. Ele ora por ti com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos Ele vai te convencer que tu és dependente de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. E não te afastes de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. E não já tem renovo na casa, de mim, já tem renovo no altar, de mim, já tem fogo descendo, já tem vida sendo renovada, Espírito Santo, já tem altares derramados em lágrimas, já tem altares banhados de quebrantamento, já tem altares renovados, a poeira está saindo, o altar está fumegando de novo. Existe altar de volta em Betel, em Betel, em Betel. Graça de Deus, renovo de Deus, força de Deus, graça de Deus, amor de Deus. Receba força, minha filha. Receba força, meu filho. Receba força, meu filho. Toda timidez seja repreendida agora. Toda ousadia de Deus seja derramada agora. A tua vida não continuará do jeito que estava quando você estava descendo para o Egito. Agora você está de volta a Betel. Betel tem renovo. Betel tem graça. Betel tem vida. Oh glória, 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 oh glória. Dá um abraço aí quem está do seu lado, vai. Isso. Abrace alguém aí do seu lado, por favor, vai. Te adoramos. Deixa o renovo de Deus tomar a tua vida. Deixa o renovo de Deus tomar conta de você. Deixa o renovo de Deus abraçar tua alma. Espírito, deixa o renovo de Deus abraçar você. Em verdade, oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Te adoramos. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Te adoramos. Receba o renovo de Deus. Isso. Este espírito de comunhão tomando conta da tua vida, da tua alma. Derrama tua lágrima, meu filho, minha filha. O altar é o lugar de derramar tudo, de deixar, de sacrificar. Sacrifica o teu coração, sacrifica a tua alma, sacrifica o teu espírito, coloca a tua adoração nele. É o altar de Deus. Pra te adorar. Nesse sentimento de adoração. Sim, meu Deus. Vai renovando, Jesus. Vai quebrando, Jesus, todas as barreiras. Toda timidez vai saindo. O meu toda prazer é te louvar. Vai derramando, Senhor. Meu prazer é estar uma ousadia no teu espírito. Nos átrios do Senhor. Senhor, se quiser batizar, o Senhor pode batizar agora. Meu prazer é viver traz de volta as línguas estranhas que se foram. Ô irmão, tem renovo no meio da casa. O amor. Tem renovo no meio da casa. Tem graça de Deus.
Deus. Em espírito. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Vai fazendo. Em verdade. Vai visitando. Vai Te visitando. adoramos. Vai trabalhando. Vai operando. Te adoramos. Vai fazendo. Tu és o Deus dos mistérios. Em espírito. Tu és o Deus dos mistérios. Tu és o Deus dos Em mistérios. verdade. Oh. Te adoramos. Aleluia. Se você Te está adoramos. sentindo o seu coração queimando Rei dos para falar algo, para abraçar alguém, Senhor, para dizer algo da parte de Deus, não volte para casa sem fazer isso. Deixa Deus te usar. Rei dos Deixa Deus te usar. e Senhor, Deixa Deus te usar. Deixa Deus nós te te usar. entregamos Deixa Deus te o usar. nosso Deixa Deus te usar. Deixa diga Deus fazer. pra te Passeia, Jesus. Passeia, Jesus. Passeia, Foi meu que eu Deus. nasci, foi que eu nasci, povo. Jesus, o meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor, o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Eu cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser em graça de Deus. Sinta a graça de Deus. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu Rega o teu altar com as tuas o Deus Criador. Rega o teu altar com a tua adoração. Rega o teu altar com o teu clamor. Rega o teu altar com a invocação. Eu estou sentindo a liberdade do Espírito desta casa, irmão. E a força. Eu estou sentindo a liberdade do Espírito. E o poder ao Rei. Aleluia. E o louvor. Tem liberdade de Deus. Tem liberdade de Deus. Tem liberdade de Deus. Jesus. Tem liberdade de Deus. E a Tem liberdade de Deus. Tem liberdade de Deus. A glória Eu sinto a para autoridade de Deus para sempre. dizer: tem liberdade do Espírito. É Ele que está passeando no meio dos e sete o castiçais. poder ao É Ele que está operando e fazendo suas maravilhas. Jesus. É Ele. E o louvor ao Rei Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do querido Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, sobre cada altar que foi reerguido, sobre cada um dos seus filhos, em nome de Jesus.